Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco na vida e no legado de Jorge Lacerda. Uma figura e tanto lá de Santa Catarina, né? Exato. Político, intelectual, jornalista, promotor cultural. Bem versátil. Sim. E a nossa conversa aqui se baseia numa análise acadêmica que olhou bem de perto os discursos, a trajetória dele. Legal. O objetivo é tentar entender as ideias, sabe? O impacto desse cara que, pelo visto, queria muito conectar passado e futuro. Uma ponte entre gerações e ideias, talvez. E isso. Bom, vamos começar a desembrulhar isso. Que tal pela parte intelectual e cultural? Ótimo ponto de partida. Ele criou e dirigiu o suplemento Letras e Artes. E não era qualquer coisa, né? De jeito nenhum. Recebeu elogios de gente do calibre de Guimarães Rosa, Manuel Bandeira. Nossa, E ao seu Amoroso Lima também. isso diz muito sobre o prestígio, né? Com certeza. E dizem que ele tinha uma empatia, uma capacidade de se comunicar e de achar talentos. E ainda teve um papel, parece, na promoção de instituições importantes, como o MAN, do Rio. Sim, o Museu de Arte Moderna. Ele estava envolvido nisso também. Mas assim, por que essa aposta tão forte na cultura? Numa época com tantas outras urgências, talvez. Olha, essa é a chave. O que é fascinante é que, para ele, isso não era só idealismo, tinha um lado prático. Como assim? Ele acreditava mesmo na perenidade da cultura. Tem até uma frase dele que resume bem isso. As nações sobrevivem na história pela marca inapaitável que sua cultura deixa na face do tempo. Forte isso. Pois é. Ou seja, para ele, arte e cultura não eram luxo. Eram tipo o alicerce da identidade nacional, sabe? E do indivíduo também. Faz sentido. Os museus, por exemplo, ele não via como depósito de coisa velha. Eram instrumentos dinâmicos e eficientes de educação ativa do público. Educação ativa. Aí já faz a ponte com a outra grande área dele, né? Educação formal. Exatamente. Ele parece ter se preocupado bastante em abrir o ensino secundário superior para a galera com menos grana lá em Santa Catarina. Muito. Ele teve um papel crucial ali nos primórdios da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. É verdade. E qual era a filosofia por trás disso? A frase dele era direta: o futuro será o que a educação entender que ele seja. Simples assim. Mas não qualquer educação, imagino. Não. Ele defendia muito uma formação humanística. Sabe aquela tríade grega? Ethos, pathos, logos. Integridade, empatia e lógica. Isso. Formar cidadãos íntegros, conectados com os outros e com pensamento crítico. Ele batia muito na tecla da qualidade do professor, da indispensável autoridade científica, Importante. mas ao mesmo tempo colocava o estudante no centro. Citava até Ortega y Gasset, valorizando a perspectiva do aluno. Era formar gente, não só apertador de parafuso. Cidadãos completos. E essa visão, como ela se refletia na prática política, quando ele foi governador? Bom, ele falava muito em ter contato com as nossas palpitantes realidades. Sair do gabinete, né? E na prática? Teve as obras, claro, estradas, energia, com o projeto Sotelca, o incentivo ao trigo. Sim, essas ações eram a parte visível, mas os princípios por trás. Ele gostava de frisar que fez um governo que prezou a justiça e defendeu a liberdade. Justiça e liberdade como pilares. Exato. E criticava a politicagem, o clientelismo, defendia um municipalismo forte, mas integrado numa visão de Estado. E tem a questão da trajetória política dele também, né? A passagem pelo integralismo na juventude. Sim. A fonte menciona isso como parte de uma busca de respostas para os problemas do Brasil na época, antes dele ir para o UDN, que era um partido bem influente depois do Estado Novo. É parte da história dele. Entendi. Apresentado como parte do percurso. E essa base humanista, como ela aparecia no dia a dia, no trato com as pessoas, até com adversários? Pois é. Tem uma história que circulava. Diziam que ele costumava responder um agravo com um agrado. Interessante isso. Mostra uma postura, né? Sim, uma aposta no diálogo, no respeito, mesmo num cenário político que a gente sabe que era tenso. Ele parecia buscar a cooperação, sabe? E conectava isso diretamente à defesa da justiça e da liberdade. Como se a formação humanista fosse a base de tudo, da cultura à política. Exatamente. Aquele alicerce que ele prezava na educação, ele tentava aplicar na governança também.
Então, resumindo um pouco, o que a gente vê é um Jorge Lacerda tentando costurar essas áreas todas, cultura, educação, política, com essa linha humanista forte. Isso, com um pé na realidade catarinense e outro olho no futuro, buscando essa integração. E qual seria a grande lição que essa análise nos deixa? Olha, talvez seja mesmo a importância de olhar para essas histórias de vida, sabe? Trajetórias complexas como a dele nos ensinam muito. E aquela ideia que ele defendia, de que a técnica, as soluções práticas, precisam estar a serviço dos valores do espírito. Uma visão mais ampla do ser humano e da sociedade. Exatamente. Não é só fazer a máquina funcionar, mas para quê e para quem ela funciona. Fica então uma reflexão, né? Como será que esse equilíbrio que Lacerda buscava entre o desenvolvimento material e a formação humana ressoa hoje? É uma boa pergunta. Que pistas essas experiências do passado nos dão para construir as pontes que a gente ainda precisa hoje? Pontes para um futuro que ainda estamos tentando moldar.